Ó, pessoal, tem uma notícia aí, cara, que eu tava vendo, inclusive hoje de manhã com o Nicola. Notícia não, na verdade já é fato, né? Um fato aí que quinta-feira vai ser o julgamento do jogo contra o Sport, né? Ainda falando de Vasco. E o Vasco pode ganhar 2 pontos e subir sem entrar em campo, né? Porque entrando em campo tá com uma dificuldade danada, né? E aí eu acho que sem entrar em campo tem mais chance ainda, né? E eu queria saber a opinião de vocês do chat. E aí, Edmundo, a situação é a seguinte, né? Vai ser julgado, né? Agora o jogo contra o Sport, o caso da invasão de campo. E são algumas coisas que estão implícitas aí, né? Teve um julgamento do Ceará agora há pouco tempo, que foi menos grave o que aconteceu no jogo, e o Ceará ganhou o recurso, não ganhou os pontos, mas ganhou o recurso e teve 2 votos de 10 a favor para ganhar os pontos. Mas é um caso muito menos grave do que o que aconteceu lá contra o Sport e Vasco. E agora o Vasco vai lá, vai ser julgado o Sport porque tinha mais 8 minutos de jogo. É claro que o Sport poderia ter feito o gol, né? E o Vasco também nesses 8 minutos. Só que o que acontece? Tem precedente porque aquele vídeo do cara facilitando a entrada dos torcedores. Parece que tem algumas coisas aí que podem favorecer o Vasco. Mas, cara, eu vi uma opinião muito dividida da torcida do Vasco, Edmundo, que queria ganhar no campo, é claro, né? Você acha que isso aí pode manchar um pouco a Série B? O Barão, por exemplo, acha que tem que perder os pontos, sim, o Sport, para ser punido pelo caso de invasão. Qual que é a sua opinião a respeito disso, Edmundo? Eu não sou entendedor da lei, mas se tiver a possibilidade e for honesto, for justo, eu acho que o Vasco tem que ir atrás. Eu acho que não fica manchado, porque foi muito público e notório que houve o facilitamento da entrada dos torcedores do Sport, levando o risco para os jogadores do Vasco, pela indignação, né? Porque o Sport é muito forte jogando em casa na Ilha do Retiro. E se ele vencesse, ele ficava com o mesmo número de pontos do Vasco. E agora ele estaria na frente, né, se ele tivesse conquistado os 3 pontos, né? Ou teria a possibilidade com a vitória na última partida. Eu acho que faz parte você buscar os seus direitos via justiça, mas o Vasco teve tudo nas mãos, né, cara? Passado esse jogo do Sport, vieram 2 jogos em casa. Se o Vasco vencesse os 2, no caso, por culpa até do Sport, do Ituano e do Londrina, ninguém ganhou. Quando o Vasco ganhou de 2-1 do Criciúma, os times que estavam atrás, ninguém ganhou. Máximo empataram. Então o Vasco só com um empate com o Sampaio Corrêa estava de volta à primeira divisão. E aí o Vasco sucumbiu, deixou escapar a oportunidade. Eu acho que dentro de um clube de futebol, todos os setores têm que trabalhar. Comissão técnica, diretoria, jogadores, torcida e o jurídico, sabe? Departamento médico e o jurídico. O jurídico tem que trabalhar. E se há essa possibilidade, tem que buscar. Né? Eu, por exemplo, acho que o 87 é do Sport. É um título de direito. Talvez, de fato, o do Flamengo seja o de fato, que era o campeonato que tinha os melhores clubes, os maiores clubes. Mas o de fato, o campeonato promovido pelo módulo branco, amarelo, cor de abóbora, sei lá como é que era o nome daquele módulo, foi o título do Sport. Então, se o Sport teve direito lá atrás, depois teve o retorno do Fluminense também, vindo direto da Série C para a Série A. Se tiver na lei e for bom para todo mundo, o Vasco tem que correr atrás do seu direito e não se envergonhar, porque vergonha, na minha opinião, é ficar 3 anos seguidos na segunda divisão.
Exatamente. Estou até mandando mensagem para o Nicola. O Nicola sabe direitinho desse caso aqui. É, inclusive, ele acabou de mandar. Ele vai entrar aqui na nossa live daqui a pouquinho para explicar por quê. Eu até expliquei do jeito que eu sei, mais ou menos, a situação do Vasco. Ele sabe bem o que está acontecendo fora e dentro de campo no Vasco da Gama. Ele pode explicar melhor para a gente aqui o que está acontecendo. Vou colocar a galera aqui para participar com a gente, Edmundo. Tá bem dividido, porque, cara, eu quero lembrar, galera, o pessoal também, que é um pouco diferente do caso da Portuguesa lá, o caso do Everton, tá? Do Everton que acabou com a Portuguesa, inclusive, o que aconteceu, né? O do Everton foi um caso bem diferente, tá? Teve pessoas ali já em volta daquilo lá, né? Falam algumas coisas de aposta, inclusive, né? E isso ferrou com a Portuguesa, né? Aí o Ciso manda muito feio ganhar no tapetão. Eu já não acho tapetão, tá? Assim, gente, é lógico que eu preferiria que não tivesse acontecido nada disso, o Vasco tivesse ganhado agora o último jogo, e acabado com isso. Só que eu acho que no Brasil, esse é o problema do Brasil. Muitas coisas acontecem e nada é feito, cara. O cara vai lá, deixou os torcedores do esporte entrar em campo, fizeram o que fizeram lá, tentaram agrediram bombeiros, a mulher do Corpo de Bombeiros, o cara do Corpo de Bombeiros, né? E não acontece nada. O cara vai lá, não, vai ser punido aí 5, 10 mil reais e um jogo sem torcida. Cara, aí não adianta, cara. Isso não é uma punição. Então, eu acho que tem que ser um pouco mais severa. O duro é você pegar e punir o esporte, né, Edmundo? Se ele não tivesse culpa, mas aquele negócio de facilitar a entrada também pode ser um problema. O Nicola, deixa eu falar, o Nicola falou que vai entrar daqui a pouquinho. Deixa eu mandar até às 19, a gente tá aqui. Daqui a pouco ele entra aqui, ele explica um pouco melhor esse caso e a gente vai voltando para ele, tá, gente? Olha lá, o Vladimir manda assim: se o Vasco ganhar os pontos, o Raniel vai ser o herói da campanha. Meu, pior que, cara, Não, futebol é complicado, né, Edmundo? O absurdo maior é a punição do Raniel, a expulsão e Verdade, os 2 jogos. Cara, é mais absurdo ainda, principalmente se o Vasco ganhar esse recurso, né? Porque eu acho que ele expulsou, porque isso acontece, tá? Muito por culpa da transmissão. Porque na transmissão, e o Vilani é meu amigo, o Vilani foi mal, na O que minha ele fez na opinião. tá, no da Globo lá, né? Ele foi mal, ele é meu amigo, mas ele foi mal, porque ele disse que o Raniel insultou a torcida. E isso não é verdade. Ele foi comemorar. E aí, por ter tirado a camisa, ele deveria ter recebido o cartão amarelo. O comentarista de arbitragem falou: não, ele só pode ser punido por ter tirado a camisa. Meio que. E aí eu tenho certeza, foi o Klaus, né? O Klaus entra no vestiário e aí vai ver as suas redes sociais, falar com seus familiares e vai ver o que o comentarista e o narrador estão dizendo. E aí ele se baseia em cima disso. Essa é a minha modesta opinião, sabe? Uhum. Não consigo acreditar que não tenha ninguém que possa representar o Vasco numa emissora tão grande como a Rede Globo. Né? Os comentaristas eram Roger Flores e Júnior. Entendeu? Um representante do Fluminense, outro representante do Flamengo. Então, ninguém defendeu o Raniel, porque ele não fez nada. Nada. Lembrando que não precisaria, pior, né, Edmundo? Eu já fiz pior, Romário já fez pior, Renato já fez pior, Túlio já fez pior, e por aí vai. E por aí vai. Viola, Marcelinho. A gente já fez pior. Entendeu? Tudo bem que são outros tempos, mas a única coisa que eu acho que ele não fez foi insultar a torcida. A torcida, sim, ficou chateada pelo empate, nos acréscimos, né? Nos minutos finais ali. Ficou muito chateada. E aí o funcionário ainda facilitou a entrada dos torcedores no campo, e aí aquela briga generalizada, enfim. Mas eu tenho certeza que o Klaus só expulsou e só pôs na súmula muito pelas coisas que foram ditas na hora da narração.